Alô, você! Estamos na parte 4 das noções introdutórias sobre direito penal. Nas aulas anteriores, nós falamos de conceito, funções, medidas, classificação, costume, jurisprudência, doutrina, lei penal em branco, interpretação da lei penal é o que nós vamos agora falar. Mas o que é interpretação da lei penal? Bom, a interpretação é o ato de explicar, explanar ou aclarar o sentido do texto normativo. Eu tenho, então, um ato de interpretação quando eu busco o sentido daquele texto normativo. Interpretar um texto normativo significa captar a sua essência, compreendê-lo, esclarecendo, fixando o seu sentido e alcance. Então, eu tenho métodos interpretativos. Eu tenho um método filológico, que busca o sentido literal do texto normativo. Eu tenho o método teleológico, que tem por finalidade alcançar o escopo primordial, a ratio da norma, o sentido da norma, ou seja, o teleológico é o sentido que aquela norma quis, aquela norma quis alcançar. O lógico sistêmico, que considera o preceito normativo como integrante de um sistema relacionado com outras normas concernentes ao mesmo objetivo. Então, o direito penal, ele é parte de um sistema. As normas penais extravagantes, elas fazem parte de um sistema de direito penal, norma como o crime hediondo, a lei de drogas, crime organizado, o abuso de autoridade, crimes contra o sistema financeiro, são normas que fazem parte de um sistema. O sistema histórico, ele se baseia na investigação dos antecedentes históricos que levam à criação da norma jurídica. O que levou, por exemplo, à criação do crime de sedução? O que levou àquele dispositivo que isentava o estuprador se ele casasse com a vítima? São questões históricas que, naquele momento, ensejavam aquela norma e depois, no futuro, passam a não ter mais sentido. A classificação quanto ao autor, o intérprete autor. Eu tenho uma classificação em autêntica, quando levada a cabo pelo próprio legislador. É o legislador que, através de uma lei, uma norma, ele leva a cabo, ele interpreta aquela norma. A judicial, que é aquela realizada por juízes e tribunais, e aí nós demos exemplo na aula passada do crime de racismo, que foi equiparado, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo. E temos a doutrinária, que é o resultado da atividade de jurisconsultos e cientistas do direito, pessoas que estudam e vão fazer mestrado, vão fazer doutorado e que passam, então, a se manifestar sobre aquele determinado assunto. Classificação quanto ao resultado. Ela pode ser declarativa, quando há uma interpretação que tem concordância entre o resultado da interpretação gramatical e o da lógico-sistêmica. Ela pode ser restritiva, quando o legislador exprimiu-se de forma ampliativa e foi além do seu pensamento, havendo uma necessidade do intérprete de restringir o alcance da norma. Então, o intérprete ele vai restringir o alcance da norma. E eu tenho a extensiva, destinada a corrigir uma fórmula legal que demasiadamente estreita e que há uma necessidade de se ampliar o sentido da norma, que foi feito, por exemplo, no caso da injúria racial, em que se estendeu essa interpretação para equipará-la ao crime de racismo, cujo significado ficou anteriormente aquém da injúria racial. A punição era menor do que o crime de racismo. E aí eu tenho a nossa querida analogia. Mas o que é analogia? Analogia é a transferência da solução prevista
para um caso a outro não regulado expressamente pelo ordenamento jurídico. Então, quando eu transfiro um caso que eu não consigo resolver com a norma, eu vou usar analogia. Tem um caso parecido que vai me dar a oportunidade de eu fazer aquela solução. Então, é uma operação lógica mediante a qual se suprem as omissões da lei penal, aplicando a apreciação de uma dada relação jurídica às normas de direito objetivo disciplinados em casos semelhantes. Então, eu não tenho do direito penal determinadas normas que regulamentam aquela situação, eu vou fazer uma analogia para poder solucionar aquele impasse, já que eu não tenho aquela norma. Mas, cuidado, analogia na norma penal incriminadora e na norma penal não incriminadora. Na norma penal incriminadora, é proibida a aplicação da analogia. Atenção, eu tenho uma norma que tipifica um crime, eu não posso aplicar analogia, porque eu não posso, por exemplo, por analogia, criar um crime que não está previsto na norma. Então, é proibida a analogia na norma penal incriminadora. Nas normas penais não incriminadoras, eu tenho duas situações. Norma penal geral, aquela do Código Penal do artigo 1º ao 120. Admissão da analogia em bona parte. Eu posso fazer analogia desde que aquela analogia favoreça a parte. Se for uma norma excepcional, aí eu teria a proibição do recurso analógico, salvo exceções. Normas excepcionais, eu vou ter uma especialidade dessa norma, uma exceção dessa norma, e, portanto, se proíbe o recurso analógico. E os princípios gerais do direito correspondem àquele ordenamento jurídico imanente às relações de vida que condiciona toda a atividade legislativa, podendo assumir um caráter universal e imutável ou modificar através dos tempos, para acompanhar a evolução social. Então, foram esses princípios gerais do direito que criaram os princípios que nós temos hoje. Publicidade, igualdade processual, contraditória de defesa. Princípios gerais do direito, eles servem para reger essas normas, inclusive o direito penal. Equidade. É possível a equidade no direito penal? O que é uma equidade? É um conjunto de princípios imutáveis de justiça que induzem o juiz a um critério de moderação e de igualdade, ainda que em detrimento do direito objetivo. Critério de moderação e igualdade. Eu posso ter um critério de moderação e igualdade na violência doméstica? Por que, por exemplo, a palavra da vítima é considerada válida nos casos de crimes sexuais? Aqui eu também tenho uma equidade. Um critério de moderação e igualdade. Por quê? Porque num crime sexual é muito difícil. Se eu não tiver a vítima falando o que aconteceu, dificilmente eu tenho a oportunidade de provar, uma vez que não tem testemunhas. Então, também é um critério de equidade de defender essas pessoas hipossuficientes, sejam crianças, sejam idosos, sejam negros, sejam pessoas, enfim, que sofrem algum tipo de hipossuficiência, pessoas LGBTQIA+, e, portanto, também eu tenho que aplicar o princípio da equidade. E a equidade, ela visa a solução de conflitos pela consideração harmônica das circunstâncias concretas e podem resultar num ajuste da norma geral à especificidade da situação para aquela decisão ser justa. Eu preciso usar a harmonia dessas circunstâncias para que aquela norma seja justa. Bom, meus amigos, terminamos o nosso curso de noções preliminares do direito penal.
Eu espero que você tenha gostado e aguardo você no próximo curso. Um grande abraço e até outra vez, se Deus assim o permitir.